Eu sou de Engenheiro Beltrão, Paraná. Os meus pais, meu pai é caminhoneiro, né? Era caminhoneiro e a minha mãe era do lar. Aí o meu pai comprou um caminhão e veio trabalhar com o meu tio que tem madeireira na época, né? Em 2001. Daí nós viemos do Paraná para Sinop. Aí eu conheci o Andrei, que ele também era do Paraná, né? De Umuarama, e a vida toda morou lá, estudou. Aí quando ele formou farmácia, aí ele foi para Francisco Beltrão. Aí lá ele fez amizade, conheceu o meu cunhado, que também depois foi embora para Sinop, e lá os dois se encontraram em Sinop e foi onde eu conheci o Andrei. E a gente tinha um costume muito de andar de bicicleta, sabe? Daí todo no final da tarde, daí ia eu, minha irmã, meu cunhado e o Andrei andar de bicicleta lá em Sinop. E aí eu já percebi que o Andrei tava meio assim, né, pro meu lado e tal, e eu falava, era muito infantil, e falava, eu não quero saber, meu cunhado, né, daquele japonês, não sei o quê. O meu cunhado acho que contou pra ele e ele parou de mandar mensagem. Daí eu comecei a sentir falta das mensagens. Aí foi onde ele começou, me mandou uma carta. Até hoje eu tenho essa carta, que ele falando que gostava de mim e tal, e escreveu umas 2 páginas. Aí meu cunhado leu, e aí foi aonde a gente começou assim, se falar mais e se conhecer melhor. Aí ele me pediu namoro, daí meu pai e minha mãe têm esse costume, não, tem que pedir pra mim, meu pai falava, tem que pedir pra mim, aí ele foi, pediu pro meu pai, aí a gente começou a namorar. Aí nós namoramos 3 anos, aí meus pais teve que ir embora, né, de Sinop, e aí o Andrei falou assim, não, então a gente vai casar, porque já tem 3 anos. E eu vi uma farmácia em Sorriso, né, e ela tá meio assim, patinando e tal, mas a gente vai conseguir, porque em Sorriso não tem farmácia 24 horas, e ali vai ser uma chave que a gente vai ter que virar. Você quer? Aí ele veio, conheceu a farmácia, aí ele só tinha uma caminhonete. Trocou a caminhonete na farmácia, na Nebraska, não dá nem pra acreditar, né? E aí ele falou assim, não, você fica no caixa, eu vou atender no balcão. E aí o Andrei tinha que ter alguém para revezar, né, no balcão, porque era meio difícil, porque tinha um plantão também no final de semana. Aí o Andrei mexendo para abrir 24 horas, que não foi fácil, foi uma luta muito grande. Aí foi onde ele foi pro lado da justiça tal, e conseguimos depois de 2 anos. Foi aumentando tudo, a gente foi contratando e assim começou. Aí já tinha quase uns 3 anos, né, de casado. E aí eu parei de tomar o remédio que eu tomava tal. Falei assim, eu quero engravidar. E foi aonde eu comecei a ir num especialista em Cuiabá, né, Dr. Humberto. E aí fizemos todos os exames, o médico falou, olha, Andrei, vocês só vão engravidar se fazer o tratamento, senão não vai conseguir. Aí a gente fez todo o processo de ovulação, tira óvulo e coloca, né, óvulo, e foi um sofrimento. Eu fiquei 8 anos. Aí foi aonde meu pai descobriu um câncer e eu falei assim, quer saber, um dia Deus me dá e eu vou ajudar meu pai. E um dia antes do meu pai falecer, aí eu fiquei sabendo que estava grávida, né? E aí eu falei assim, e aí minha mãe falou assim, olha, vem pra cá, porque o seu pai não tá bem. Aí minha mãe pegou e contou pro meu pai, eu não queria que falasse pra ninguém, porque eu tinha medo de perder, né? E a minha mãe foi falou pro meu pai, ó, a Dani tá grávida. Meu pai falou assim, nossa, eu tô muito feliz, porque a Dani vai ter um filho, ela e o Andrei merecem. Eu vejo o Jeová aqui dentro. E a Dani vai ter um filho. E eu preciso ver o Andrei, eu preciso dar um abraço, um beijo no Andrei. Meu pai só esperou eu chegar. E o Andrei, agradecendo ao Andrei por tudo, pegou na minha mão e falou, ei, Dani, o pai te ama, filha. E mesmo assim eu falava, Deus, quero tanto ter esse filho, mas se for preciso, o que está aqui no meu ventre batendo
o coração, coloca na vida do meu pai. Mas eu acreditava assim. Aí meu pai faleceu, eu falava, vai ser a cara do meu pai. Mas veio a cópia do Andrei. A minha filha mais velha é a cara do Andrei, ela é tudo Andrei, ela não tem nada, meu. Aí foi onde a gente procurava um nome que desse certo para chamar, né, com os dois nomes, não só com um. Aí foi Ana e Una, né, Watanabe, Ana e Una Watanabe. Aí depois, né, como eu já foi difícil para ter, né, a Ana e Una, então assim, não me cuidei, não tomei remédio, nada. Depois de 10 meses eu estava grávida de novo da minha segunda filha. Aí eu falava assim, e agora que nome que eu vou pôr, né? E aí foi aonde o Andrei falava assim, falava um monte de nome, daí eu gostei de Laura. Aí eu falava assim, vai ser Laura, né? Aí o Andrei falava assim, mas tem que ter um nome oriental. Falei, para não fugir muito de Una, vamos pôr Laura Yumi, então. Em janeiro de 2021, eu me separei e aí eu voltei para Maringá, né? Porque a minha família tá tudo lá. Eu sou de Guarantã do Norte, nasci e me criei lá. Sou filha de Valdeir e de Rosângela, pecuaristas, então grande influência da criação rural, vamos dizer assim. Aprendi a lidar com o campo. Desde muito nova, meus pais sempre me influenciaram, me incentivaram a aprender, né, tudo que eles faziam. Minha família paterna tem várias pessoas formadas em Direito. Hoje eu sou bacharel em Direito, até pensava em fazer Medicina Veterinária. Aí meu pai falava assim, não adianta você fazer uma faculdade daquilo que você já sabe. Nós nos conhecemos numa janta de amigos em comum, foi quando eu conheci o Andrei. O Andrei sempre foi muito comunicativo, né? Sempre foi muito comunicativo, sempre gostava de ser prestativo. A gente começou muito a falar sobre essa questão de dificuldade de prestação de serviço, que é uma dificuldade que hoje acredito que a maior parte dos empresários de que tem comércio sofre. Quando eu e o Andrei começamos a namorar, eu comecei a auxiliar ele naquilo que eu tinha de conhecimento. No início, o Andrei tinha a Nipovita já como marca própria, mas era muito pequeno, vamos dizer assim, tinha poucos itens. E aí a gente começou a construir uma unidade da Nipovita na cidade de Sinop, que ele tinha um terreno no local. Pegamos a marca Eurofral, que era uma marca de fraldas, para poder auxiliar até na questão dos custos operacionais. E aí a gente estava fazendo a distribuição dessas fraldas, revendendo para outras farmácias que não eram da cidade de Sorriso. Até que nós decidimos então construir aqui em Sorriso uma outra unidade da Nipovita. E quando a gente estava no meio da construção, decidimos então fazer a abertura da unidade 2 da Drogaria Nebraska. Nesse percurso ali de tempo, de como nós iríamos fazer, a gente viajava bastante. Foi um período que eu e o Andrei viajamos muito para a gente trazer ideias inovadoras, porque o Andrei sempre foi uma pessoa ele queria um diferencial, ele não queria fazer igual todo mundo. Então a gente buscava alguma coisa que a gente poderia trazer para a cidade de Sorriso. Foi quando a gente desenvolveu, né, o drive-thru na unidade 2, uma das maiores farmácias dentro do estado do Mato Grosso em metros quadrados, é a unidade 2 que a gente tem. E aí começamos a construir. Eu falo assim, foi como se fosse o nascimento de um filho. Era o aterro, era a construção, vamos escolher a cor, vamos escolher a fachada. Então ali foi feito tudo em conjunto, nós dois sempre juntos. A Nipovita foi um nome que ele pensou, exclusivo, né, dele, assim, e ele sempre falava assim, eu sempre vejo marca própria, as pessoas desenvolver, e ele vendia outras marcas de outras pessoas dentro da farmácia. Aí foi quando ele desenvolveu a primeira, que era a Nipovita AZ, foi a primeira marca própria que ele desenvolveu, ficou por bastante tempo só com ela, e aí depois ele foi desenvolvendo o restante. Hoje com mais de 20 tipos de Nipovita, né, marca própria para todos os setores, vamos dizer assim. Quando eu estava para inaugurar, eu tive um problema na minha visão. Tive um problema na minha visão em dezembro e nós inauguramos a farmácia em março. Então era para a gente ter inaugurado antes, mas o Andrei, assim, ele sempre foi um parceiro muito
prestativo, né? Então ele deixou a inauguração de lado para cuidar da minha saúde. Então fomos várias vezes para São Paulo. E aí quando a gente foi inaugurar estava tudo assim perfeito. A turma estava muito engajada, a equipe estava feliz, né, em inaugurar uma segunda loja com um diferencial tão bonito. O Andrei desenvolveu o Nebraska em Ação, já era um projeto, na verdade, bem anterior, porque ele pensava em devolver algo para a sociedade daquilo que a sociedade comprava na farmácia. Então ele falava assim, eu preciso devolver de alguma forma para a sociedade de Sorriso, em forma de gratidão aquilo que né, graças aos nossos clientes que chegamos onde a Nebraska chegou hoje. Então ele sempre ia nos bairros mais carentes e fazia projeto social. Então ele levava corte de cabelo gratuito, glicemia, teste de glicemia, para a criançada pipoca, algodão doce, sorvete. Então ele levava assim, algo para a família. E quando nós fizemos, né, uma ação dessa na Zona Leste de Sorriso, ele via que era um bairro que precisava de uma atenção especial. Falava assim, é um desejo do meu coração abrir uma farmácia na região leste, mas não uma farmácia pequena, que possa ter tudo que as pessoas precisam para elas não precisar atravessar a BR para vir comprar nas outras unidades. Até que apareceu o terreno que ele comprou, que hoje é a farmácia, a loja 3, e a gente, graças a Deus, conseguimos comprar. E aí demorou um tempo para a gente começar a construir, porque a gente tinha recém-construído a loja 2, então, querendo ou não, é um investimento muito alto. A gente construiu a loja 2, e aí quando nós começamos a fazer o projeto da loja da região leste, ele falava assim, eu preciso continuar valorizando a matriz, que é de onde tudo começou. Então, quando a gente começou o projeto da loja 3, ele fez um financiamento no banco, né, foi tudo financiado, e aí parte desse valor ele fez a reforma da matriz. Aí trocamos piso, trocamos todas as prateleiras, reformamos fachada, ela ficou nova de novo. Aí fizemos a reinauguração da matriz, e aí depois que nós conseguimos dar sequência na loja 3. E o Andrei sempre foi um pai muito presente, sempre foi um pai muito carinhoso. Então eu acredito que ele sentia a necessidade de continuar exercendo o papel de pai mais próximo. Então o Andrei, ele ligava para as filhas dele todo dia, ele falava com elas todos os dias, por ligação de vídeo, ele queria ser presente, mas ele ainda tinha o desejo no coração de ser pai novamente. Então ele insistiu bastante. E aí quando nós demos uma desligada, assim, a gente viajou por uma distribuidora que tinha uma viagem, né, que eles deram pra gente, a gente viajou e acho que aquele momento assim que a gente estava despreocupado, em julho a gente descobriu que eu estava gestante. E aí, depois que ele descobriu que era menina, ele começou a mandar print, e ele que escolheu o nome. A gente estava indo para uma inauguração de uma farmácia de um conhecido nosso em Lucas do Rio Verde, e aí ele falou assim, ó, a gente precisa decidir o nome da nossa filha. Daí eu falei, então escolhe você. Não, vamos escolher, porque depois eu falei, não, pode escolher. Ele falou, então eu quero Liz Mayumi Watanabe. E assim ficou, Liz Mayumi Watanabe. Depois que eu descobri a gravidez, eu não fui mais treinar. Porque como foi, né, um desejo tão bonito, eu tinha muito medo de ir pra academia e perder e acontecer alguma coisa. Então ele tava vindo treinar sozinho. E aí quando foi umas 5 horas da tarde, ele voltou da construção da loja 3. E aí a gente ficou junto e tal. E ele falou assim, era umas 6 horas da tarde, ele falou assim, amor, eu vou pra casa, vou tomar um banho, vou me trocar e eu vou pra academia. E aquele dia eu tava fazendo pedido de perfumaria, que eu fazia pras lojas. Aí eu falei assim, não, então tudo bem. Hora que você sair, eu falei, vamos jantar. Aí ele me ligou, ele falou assim, amor, minha mãe tá me ligando
sem parar aqui, porque precisa fazer uma reunião lá na matriz. Pede alguma coisa ou vai com os meninos jantar, que você não pode ficar sem comer. E eu não sei que horas que vai terminar essa reunião. Aí quando foi 10 horas da noite, né, ele me mandou uma foto falando que estava saindo da farmácia e como já estava muito tarde, ele já ia direto para casa da mãe dele com a mãe dele. Na nossa última conversa, né, eu mandei uma foto ele mandou uma foto que ele estava conversando com as filhas dele por vídeo e a mãe dele fazendo a janta. E aí a filha a mais nova, né, a Yumi, estava fazendo com a mãozinha assim na hora da foto, né? E a gente tinha feito uma ultrassom uma semana antes e a Liz tinha feito a mesma coisa, colocou a mãozinha assim. Aí eu tirei print da ultrassom e mandei pra ele, eu falei assim, olha, irmão, a mão das irmãzinhas. E foi a nossa última conversa. Ele falou, vou jantar e depois eu vou dormir. E eu falei, boa noite, até amanhã. E aí, infelizmente, no outro dia, 5h20 da manhã, a mãe dele me liga, me dando a pior notícia da minha vida. Que eu tinha perdido meu companheiro. E que, infelizmente, ele não ia poder conhecer nossa filha. E Deus sabia que eu não ia aguentar se eu não tivesse a minha filha comigo. Por mais que eu tenha os meus 2 filhos, eu falo que amar a gente ama só uma vez, de verdade. E que eu entrei na vida dele para continuar os sonhos dele, o legado dele, para conseguir que ele não seja esquecido. Na verdade, eu falo pra Kathleen, né, que a gente vai viver, eu e ela, e quem conheceu o Andrei, a gente nunca vai aceitar essa morte, nunca. Eu e o Andrei, a gente não deu certo no casamento, mas eu não tenho que falar como um pai. E o Andrei era uma pessoa muito incrível, assim, como pai. Ele e minhas filhas falavam todos os dias elas iam para a escola, não teve um dia que não ia para a escola falando com o Andrei. É onde começou tudo, né? Então eu tenho um amor tão grande por Sorriso que praticamente eu nasci aqui, né? Parece que eu nasci aqui. Acho que do mesmo tanto que eu gosto de Maringá, sabe? É o mesmo tanto que eu gosto de Sorriso. E eu falo assim, eu não tenho palavras para agradecer Sorriso. Eu falo que hoje eu vejo a Dani como se ela fosse minha irmã. Assim, a gente é muito parecida fisicamente. Antes as pessoas me confundiam muito, ou acredito que também tenho feito isso com ela, porque fisicamente a gente lembra muito. E hoje a gente se tornou como se fosse 2 irmãs. Se cuidando, se preocupando, né? Falando, eu acho que eu falo mais com ela do que com a minha mãe. Hoje a família das meninas são elas, né? São as 3. Então, se elas viverem longe uma da outra, não aprender a ter uma convivência, a gente só ama quem a gente convive. Então, quando a gente pensou em a Daniele voltar de Maringá para Sorriso, para a gente continuar o legado, a gente também pensava em relação às meninas. De quando a gente não tiver mais aqui, porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente não vai estar mais aqui. Porque essa é a história delas. Então a gente precisa, por mais que tenha muita dor, a gente precisa fazer com que elas tenham momentos, né, felizes entre elas, para continuar.